Isso é o neoliberalismo. Inimigo do Marx, inimigo do capital. É sobre isso que nós vamos falar no Manifesto do Marx. Achei interessantíssimo vocês comemoraram 10 anos de vida do sindicato de vocês, de luta do sindicato de vocês, de vitória dos sindicatos que conseguiram impedir a privatização da Companhia de Água e de Saneamento aqui na cidade de Jacareí. E vocês comemoraram isso com um debate sobre o Manifesto Comunista, que aqui tem que ver o Manifesto Comunista, eu me lembrei de uma cartilhazinha escrita 100 e 150 anos atrás, com a luta do sindicato de vocês, com os 10 anos de vocês. Pretendo fazer três perguntas sobre o trabalho e a vida do sindicato de vocês, a vida de todo o sindicato do país, de todo o sindicato, não só no Brasil, como no mundo. Tem tudo a ver com esse livretinho. O tema que nós vamos ver aqui, o texto, o título do debate de hoje é Atualidade do Manifesto Comunista, ou seja, se aquele livrinho que está sendo vendido lá na banca, que foi escrito tanto tempo atrás, ainda é atual para os dias de hoje. Marcelo e eu estávamos em Paris 6 meses atrás, numa comemoração internacional que teve dos 150 anos do Manifesto, e entre outras pessoas, umas 1000 pessoas que estavam lá participando do mundo todo, tinha uma intelectual italiana, fundadora do jornal Il Manifesto, é um quotidiano comunista que existe na Itália, que sai até hoje todo dia, e ela escreveu um artigo sobre aquele evento e fazia uma afirmação, a afirmação seguinte, para ver se Marx está vivo ou está morto, ou seja, se o manifesto está atual ou não está atual. Ela, Rossana Rossanda, escreveu o seguinte: tirai de Marx o proletariado e vocês tirarão a revolução. E continuava com outra frase que dizia o seguinte: a exploração continua. Dessa resposta, diz a Rossanda, depende a conclusão se Marx está vivo ou está morto. Se continua a exploração, a mensagem de Marx está viva. Se a exploração acabou, Marx não passa de uma lembrança que não tem mais nada a ver com a gente. Nós vamos tentar mostrar agora, durante essa meia hora, que a exploração continua e a conclusão que eu quero chegar é que, consequentemente, o manifesto continua atual. O manifesto foi um livreto que foi escrito por uma época, 1848. 150 anos atrás, ninguém de nós estava vivo. Embora são já velhotes como eu, mas não estávamos lá. Foi escrito para aquela época, para aquele momento. Ou seja, quando Marx e Engels escreveram esse livro, eles estavam preocupados em dar uma resposta ao momento atual deles. Aquele momento lá. Qual era a atualidade na qual nasceu o manifesto? Ou seja, o manifesto foi atual para a época dele. Vamos ver como foi atual. O que estava acontecendo naquele momento, 1850 mais ou menos, na Europa, onde foi escrito o manifesto? Desde 1800 aproximadamente, tinha tido uma grande mudança no sistema de produção mundial. Tinha sido introduzida a máquina a vapor, não foi no ano de 1800, por volta de 1800, como época referencial. Teve a grande mudança, o nascimento das máquinas, a introdução da máquina, que fez a grande mudança da manufatura, onde num galpão assim trabalhavam 200, 300, 500 trabalhadores, cada um trabalhando com as suas mãos, com martelo, com pequeníssimas ferramentas, mas cada um por conta própria. Foi a introdução das máquinas movidas a vapor, ou seja, das grandes maquinárias, e o nascimento da indústria moderna. Com o nascimento da indústria moderna, no começo do século passado, 200 anos atrás, nasceu outra coisa, nasceu a classe trabalhadora. A classe dos operários, que primeiro não eram considerados, não se usava a palavra operário, era um trabalhador das manufaturas, era outro conceito. O operário que nós conhecemos hoje, o operário das inúmeras fábricas que tem aqui no Vale do Paraíba e tal, a história deles começa 200 anos atrás, com o nascimento das máquinas. Qual era a situação da classe trabalhadora no começo do século passado? Era a situação do cão, a situação que ainda existe hoje em muitos lugares do Brasil, da América Latina, da África, da Ásia.
A situação se trabalhava quantas horas? Inúmeras horas, sem condição nenhuma de trabalho, aqueles filmes que a gente vê históricos, a gente vê aquela fumaça, aquelas condições, água, insalubridade, etc, etc. E o que faziam os trabalhadores? Quanto que eles ganhavam? Ganhavam o que os patrões queriam pagar, não tinha lei nenhuma, regulamentação nenhuma. Qual era a reação dos trabalhadores? A primeira reação dos trabalhadores, no começo, foi de quebrar as máquinas, porque as máquinas, à medida que era introduzida naqueles galpões que eram as manufaturas antigas, faziam o que hoje faz a moderna reestruturação produtiva, a moderna automatização, a tecnologia atual. Mandavam para a rua milhares de trabalhadores. Então, a primeira reação instintiva dos trabalhadores foi uma reação que não levava a nada, a quebrar as máquinas, achando que não teria tido mais a causa do desemprego deles. Foi a primeira reação, chamada ludismo tal. Vocês vão ver, tem referência concreta até no livrinho Manifesto, que todo mundo certamente vai querer levar. Teve outras lutas por direitos básicos que já foram mais avançadas, começaram na Inglaterra, tal, que foi chamado movimento cartista, que na verdade era um movimento dos trabalhadores, reivindicando já algumas leis, aceitando o fato que as máquinas estavam aí, não adiantava quebrá-las, nós tínhamos que conviver com elas, tínhamos que exigir que os patrões, os empresários, os empreendedores, os exploradores seguissem algumas normas mínimas, ou seja, que respeitasse alguns direitos mínimos que os trabalhadores exigiam e diziam que tinham direito. Um dos primeiros direitos, se não o primeiro direito que os trabalhadores começaram a reivindicar nessa luta do cartismo na Inglaterra, que foi a mãe pátria da indústria, da industrialização do capitalismo, foi a redução da jornada. É uma luta histórica das mais antigas, que começou, aliás, a mais antiga, que começou com a nova classe trabalhadora, com a classe operária. A redução da jornada, na Inglaterra se reivindicava no começo 12 horas, em seguida 10 horas de trabalho. Foi um começo das lutas. E como é que se reivindicava? Era evidentemente com petições, com abaixo-assinado, pedindo que alguns deputados, naqueles parlamentos que tinha, etc., fizessem algum tipo de lei que pudesse proteger o trabalho, mas era concretamente com a arma que os trabalhadores tinham descoberto, que era a greve. A greve começou a ser usada por volta de 1830, 35, como uma arma diferente daquelas, primeiro daquela quebradeira das máquinas, e depois das revoltas instintivas que tinham, procurando pão, procurando comer. A greve já foi um avanço na organização dos trabalhadores, exigindo exatamente a primeira reivindicação, uma jornada de 10 horas e depois condições de trabalho, um salário melhor, etc. Foi nesse ambiente, em 1847, que uma associação de exilados alemães em Paris, chamada Liga, era a Liga dos Justos, poucos meses antes, encomendou para dois jovens escritores, dois jovens jornalistas, dois jovens professores alemães, também exilados em Paris, que eles escrevessem uma cartilha com as ideias desse grupo. Quem era esse grupo? Era um grupo de revolucionários, de lutadores, pequenos artesãos, intelectuais, pequenos professores, sobretudo gente que tinha sido expulsa da Alemanha, no país vizinho, porque não concordavam com a exploração, com a opressão, tinha uma vaga ideia de justiça social, uma vaga ideia de uma sociedade nova. Em 1840, por volta de 40, 37, 38, 39, eles se chamaram Liga dos Justos, ainda a lembrança do lema da Revolução Francesa, fraternidade, igualdade, liberdade, afinal, a justiça como um valor que eles reivindicavam. Chamaram Liga dos Justos. O lema dessa Liga dos Justos era: todos os homens são irmãos. A fraternidade, a palavra da Revolução Francesa. Em 1847, quando chegaram dois alemães, mais dois que estavam chegando em Paris, um era o barbudo, aquele barbudo que nós conhecemos, está aí no cartaz que nosso amigo artisticamente fez, Marx. Eles, logo que entraram na Liga, em fevereiro de 1847, em junho propuseram o seguinte: vamos mudar esse nome de Liga dos Justos, é muito piegas esse nome, vamos chamar com um nome mais concreto que reflete melhor nosso ideal. Eles propuseram e pegou e aprovaram Liga dos Comunistas. Foi uma mudança substancial. Liga dos Comunistas. É aquele lema: todos os homens são irmãos, não está bem assim. Os patrões não são nossos irmãos. Era
ideologia deles. Então não é todos os homens são irmãos, vamos mudar o lema. E propuseram um lema que até hoje lembrava muito bem: proletários do mundo todo unimos. Foi aí que teve a mudança. E essa Liga dos Comunistas, no segundo congressinho deles, eram 40, 50, 60 exilados, propuseram: vamos fazer uma cartilha onde a gente coloque nosso ideal, nossas ideias, nossas propostas. Cartilha para quem? Para os trabalhadores que nós queremos conquistar, queremos ganhar, queremos convencer das nossas ideias. E aí encomendaram para Marx e Engels para escrever essa cartilha. Eles eram jornalistas, professores e tal, era eles que evidentemente iam escrever, iam encomendar para o Marcelo Olivetti escrever a cartilha, que foi, escrever o quê? Escreve um manifesto da Liga dos Comunistas, manifesto do Partido Comunista. Não tinha nenhum partido comunista. Mas vamos fazer um manifesto do Partido Comunista que nós pensamos, sonhamos que precisa ter para mudar essa sociedade. Encomendaram em dezembro, janeiro, fim de janeiro, Marx não tinha escrito, bronca, carta para cá, para lá, ameaçaram tirar dele: você não vai escrever mais, nós vamos escrever, você não resolve e tal. Em fevereiro foi publicado, em fevereiro de 1848, foi publicado em Londres, em alemão, o manifesto do Partido Comunista. Essa história, a origem desse livreto, dessa cartilha que tem. Do que falava esse manifesto? Falava da situação dos trabalhadores, da classe trabalhadora, dos explorados, ou explorados e oprimidos, chamava naquele tempo, da luta de classe que estava em curso e da necessidade de uma saída para isso. Sim, foi um livreto atual para a época dele, para o momento dele. Vamos ver um pouco, rapidamente, depois Marcelo retoma, inclusive com uma série de considerações, onde vai pontuar melhor o que eu estou falando, mas é importante essa apresentação que eu vou fazendo, que temperada pelo que o Marcelo vai falar, eu acho que vai dar um quadro melhor para nós do conteúdo desse livreto, dessa, eu chamo de cartilha. Tem gente que se ofende de chamar de cartilha, mas era uma cartilha, não era nenhum tratado, nenhuma enciclopédia, uma cartilhazinha para ficar no bolso dos trabalhadores perseguidos pela polícia, etc, etc. Primeiramente, é um manual, é uma cartilha extremamente didática, o manifesto. Vocês vão ler, quem não leu ainda, leiam, e quem já leu pode ler mais 20 vezes, que não faz mal. Vocês vão ver como é extremamente simples, claro, claríssimo, justamente didático. Ele vai direto ao assunto com uma clareza total do que ele está falando. Tem um exemplo no capítulo 2, por exemplo, quando fala, o capítulo 2 chamado Proletários e Comunistas, veja a clareza como ele exprime as ideias. O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo que os de todos os demais partidos proletários: a constituição dos proletários em classe, a derrubada da supremacia burguesa, a conquista do poder político pelo proletariado. Está claro? Qualquer trabalhador, qualquer artesão, qualquer professor, todo mundo entendia. Uma cartilha mesmo. Olha o começo. A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história da luta de classes. É uma típica cartilha, muito clara. Continua. É tempo dos comunistas exporem à face do mundo inteiro seu modo de ver, seus fins e suas tendências, opondo o manifesto do próprio partido à lenda do espectro do comunismo, do fantasma, do terror. Essa cartilha, além de ser muito clara, é sem meias palavras, sem papa na língua, sem luva de pelica, é feita com machado, um instrumentinho delicado, o bisturi que o Marx e Engels usaram nessa cartilha é um machado, extremamente delicado, ou seja, sem nenhuma meia palavra, que vem revolução, é revolução no manifesto, não é mais ou menos uma mudança, transformação, é revolução. Aqui, os comunistas não se rebaixam a dissimular suas opiniões, seus fins, proclama abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Os proletários não têm nada a perder a não ser suas cadeias, têm um mundo a ganhar. Quer ver outras expressões, a clareza da ideia de revolução. Até a hora em que esta guerra explodirá numa revolução aberta
e os proletários estabelecerão sua dominação pela derrubada violenta da burguesia. Claríssimo. Outra frase que mostra a ideia da revolução. A luta do proletariado contra a burguesia, embora não seja, na essência, uma luta nacional, reveste-se, contudo, dessa forma nos primeiros tempos. É natural que o proletariado de cada país deva, antes de tudo, liquidar sua própria burguesia. Outro, o conceito de poder, que é uma cartilha sem medo, sem meias palavras. O poder, no Manifesto Comunista, se toma, não se implora, não se pede, não se chora, não se reza, se toma o poder. Até a hora em que essa guerra explodirá numa revolução aberta e o proletariado estabelecerá a sua dominação pela derrubada, etc. Quer dizer, o poder se toma pela derrubada. Muito claro. A outra frase que o Marcelo depois vai relativizar, mas é importante a gente ter claro, quando fala do Estado, a preocupação do Marx e Engels não deixar nenhuma ilusão que o Estado é um Estado acima das classes, um Estado neutro que está aí para cuidar do bem-estar dos cidadãos. O Estado está aí para cuidar do bem-estar de todos os brasileiros. Para Marx, para Engels, ele define bem claro o Estado como comitê executivo da burguesia. O que é o comitê executivo dentro de uma empresa? Do que cuida o comitê executivo da Johnson & Johnson? Dos interesses da Johnson & Johnson. E de que cuida a burguesia? Dos interesses dela. Ela diz, o Estado é o comitê executivo da burguesia. Uma ideia polêmica, mas claríssima no manifesto com a qual eu concordo de cabo a rabo. A divisão da sociedade. A sociedade divide a sociedade muito claramente em duas classes, entre opressores e oprimidos, entre explorados e exploradores. Aquela frase inicial, aquela que abre o manifesto, a história de toda a sociedade, aquela que eu falei logo no começo, que existirá até nossos dias, tem sido a história da luta de classe, ou seja, uma classe lutando para afirmar seus interesses às custas da outra. Aí continua outra frase encantada, vocês vão procurar depois com calma. Opressores e oprimidos em constante oposição têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Outras ideias claríssimas quando Marx fala do exército do proletariado. Veja só, a burguesia, quando criou as indústrias como o templo delas. As fábricas são o templo da burguesia, onde elas tiram o lucro dela, a burguesia tira o lucro, tira o dinheiro que ela usa para os interesses únicos e exclusivos dela. Mas ao mesmo tempo que criou as fábricas como uma mina de ouro, ao mesmo tempo criou um exército, que é o exército do proletariado. A burguesia, porém, não forjou somente as armas que lhe darão a morte. Fala das fábricas de armas, é só pensar nas fábricas de armas aqui, vocês estão na capital das fábricas de armas, São José. Então não criou unicamente as armas que lhe darão a morte. Produziu também os homens que manejarão essas armas, os operários modernos, os proletários. Não tem nenhuma dúvida sobre o que o Marx está falando. Outro conceito muito claro, a necessidade da abolição da propriedade privada dos meios de produção. Várias frases tem no manifesto, catei duas, só para exemplificar. Nesse sentido, os comunistas podem resumir sua teoria, veja só, resumir sua teoria nesta fórmula única, a abolição da propriedade privada. Aí teve toda a confusão, aí não botei mais a minha camisa, não botei mais minha bolsa, a propriedade privada dos meios de produção, não do sapato que você usa, não é esse o conceito, mas vamos lá, isso não é no caso agora. Outra ideia, em todos os movimentos, põe em primeiro lugar, como questão fundamental, a questão da propriedade, qualquer que seja a forma mais ou menos desenvolvida do que esta se revista. E depois, outra ideia fundamental é a necessidade de um partido operário, de um partido proletário. Veja, não tinha nenhum partido socialista naquele tempo, não tinha nenhum partido comunista. E aquela ligazinha, aquele grupinho de revolucionários lá em Paris,
aqueles dois jovens de 26 anos, 29 anos, tinha Marco naquele tempo, escreveram essa cartilhazinha com um título extremamente pretensioso: Manifesto do Partido Comunista. Quer dizer, é óbvio que tem que ter um partido, senão não colocaria do Partido Comunista, não tinha nenhum partido. Da claríssima necessidade da criação de um partido dos trabalhadores, um partido dos proletários, um partido comunista, um partido revolucionário. Outra frase onde aparece clara a necessidade de organização em partido revolucionário, em partido dos trabalhadores, em partido comunista: a organização do proletariado em classe e, portanto, em partido político é incessantemente destruída pela concorrência que fazem entre si os próprios operários. Um pedaço lá, um trecho que fala disso. E depois uma última ideia, das tantas que tem, sobre o internacionalismo operário, internacionalismo proletário, ou seja, a ideia que os trabalhadores em qualquer país estejam são explorados pelo capital, e já naquele tempo o capital era um capital internacional. Vamos ver daqui um segundo. Já naquele tempo o capital inglês era espalhado no mundo todo, o capital, sobretudo inglês, era o grande capital, dominava as economias de vários países do mundo. Basta pensar no Paraguai, que tentou se opor à primazia, à predominância, à hegemonia do capital inglês, e foi destruído pela Inglaterra através dos exércitos aqui, Brasil, Argentina, etc. Veja, sobre o internacionalismo operário, a frase mais clássica é a última frase, o que fecha o manifesto, que todo mundo já ouviu falar, mas é bom relembrar: proletários do mundo todo unidos. Ou seja, trabalhadores da General Motors aqui se unam com os trabalhadores da General Motors dos Estados Unidos, que a exploração é a mesma. Mesmo se lá ganham 15 dólares por hora, aqui se ganha bem menos, 3, 4 dólares por hora, 5 dólares por hora em média. A exploração é a mesma, a necessidade da internacionalização da luta dos trabalhadores. Bom, isso são algumas ideias nessa cartilha. Quem que tem que ver essa cartilha hoje? Que hora, quantos minutos tem? 5, 6. Veja só, eu falei que o manifesto foi atual em 1848, com aquelas ideias que ele pregava e tal. Pois o manifesto é atual hoje. Atual hoje, por quê? A afirmação principal do manifesto comunista é que a sociedade está dividida em classes. Há uma classe que explora, outra que é explorada. Hoje tem uma variedade muito maior de classes, sem dúvida. Tem franjas que vivem à sombra dos exploradores, que não são exploradores, mas vivem das migalhas que caem da exploração, etc. Mas, na dura, a sociedade se divide entre os que produzem e ficam com uma miséria do que eles produzem, e os que mandam os outros produzir e se apropriam do trabalho alheio. Os que vivem do seu trabalho e os que vivem do trabalho dos outros. Ou seja, os explorados e os exploradores. As classes continuam, embora as relações de produção hoje mudaram, a situação de produção, as formas de produção mudaram completamente. Hoje, basta pensar na reestruturação produtiva, na automação, palavras que não conhecíamos 10 anos atrás. Terceirização é outra forma de exploração, mas continua a exploração. Alguém está se apropriando do lucro, do resultado do trabalho alheio. Outra, a globalização introduziu novas formas de exploração, mas o substancial continua, que é a exploração de quem trabalha e não manda nada, continua. E tem os que não trabalham, se apropriam do trabalho alheio e dirigem e mandam e decidem o que se produz, como se produz, em que ritmo se produz, para que país será mandado, que país vamos quebrar, em que bolsa vamos jogar. A sociedade se divide, continua dividida em classes, embora hoje com fenômenos novos, como o tipo de globalização de hoje. Marx, no manifesto, seria mais tempo, certamente o Marcelo vai pegar, imagino, vai falar da ideia de globalização já presente no manifesto de uma forma muito clara. Hoje, a proposta do Marx, da luta de classe, da necessidade dos trabalhadores de acabar com essa exploração, continua mais atual do que nunca. Falei que a primeira luta da classe trabalhadora foi pela redução da jornada de trabalho. Cadê a jornada de trabalho de hoje? Está absolutamente flexibilizada, banco de hora, banco de dia, banco de mês, banco de tudo. Quantas horas se trabalha hoje? Ninguém mais tem horário fixo, quase mais ninguém, está tudo flexibilizado.
Para que isso? São novas formas de exploração atuais. O salário. Até o salário mínimo está sendo flexibilizado. Já tem contrato de trabalho com R$16 por mês. Pela lei. O tal de contrato provisório, contrato temporário, que foi introduzido em janeiro, permite trabalhar registrado em carteira com R$16. E o salário mínimo? Sim, velhas conquistas foram totalmente destruídas. Hoje basta pensar na precarização do trabalho. Hoje acabou de ser introduzido com o novo pacote o trabalho, a demissão temporária. A demissão temporária acaba com aquela ficção que o salário-desemprego durante 5 meses está sendo comido nessa demissão temporária, e tudo bem, um pequeno direitozinho que tinha está sendo comido, engolido. Quer dizer, estamos numa fase de aumento da exploração, de volta à exploração de 150 anos atrás. Coisa incrível, 30 anos atrás nunca teríamos pensado que nós estaríamos marchando para uma volta atrás nas condições de trabalho, na situação da classe trabalhadora. E nós estamos marchando. Basta pensar na jornada de trabalho. Quem tinha a sua jornadinha de trabalho de 6, 7 horas, 8 horas diárias, tinha planejado sua vida, leva o filho na creche, pego na saída, depois vou na faculdade, depois vou namorar, vou assistir o filme, vou fazer o diabo, vou no sindicato. Acabou isso. Durante 3 meses, a empresa manda trabalhar 12 horas por dia. E o filho na creche, e o namorado, e o sindicato, e a igreja, o satanás, não tem mais nada. Os direitos acabaram todos igualzinho a 150 anos atrás. Ou seja, a base objetiva hoje das propostas de Marx do manifesto continua. Qual é a base principal, a base objetiva da proposta de Marx no manifesto comunista? É a existência da exploração de uma classe pela outra. E essa exploração continua. Embora muita gente ache que não continua, mudou, o trabalhador hoje é diferente, claro. O que continua na fábrica trabalha de maneira diferente, mas continua sendo explorado, não manda absolutamente nada. Tem a ilusão que está mandando, não manda nada, embora faça um monte de reuniãozinha com o engenheiro, com o gerente, que tem sugestões de como mandar embora mais 10 pessoas, como aumentar a nossa produtividade, como vestir a camisa para nós produzir melhor, à custa de que manda embora 5, 10, 15 mil. O que manda os trabalhadores da CSN? De 22 mil, onde é que estão aqueles lá? A exploração continua ou não continua? Daqueles 22 mil, daqueles 18 mil, quantos são? 14 mil que foram embora, deve ter 3, 4 mil que devem estar trabalhando de camelô, uns 1.500, será que devem estar traficando, outros fazendo pequenos furtos. Claro, vão fazer o quê? Outro tentando sobreviver na casa de um parente, de um amigo. Por quê? A exploração continua, não está nem aí com ele. Quer dizer, essa é a situação. Ou seja, a exploração que Marx falava em 1848 continua hoje, embora com formas muito diferentes, com aspectos diferentes, sobretudo uma perfumaria diferente. Se continua a exploração, a proposta do manifesto, terminando, a proposta do manifesto de Marx, da necessidade dos trabalhadores se organizarem num partido para mudar essa sociedade, para derrubar as bases dessa sociedade exploradora, continua. Ou seja, a atualidade do manifesto foi em 1848 e continua hoje. Essa é a análise que eu faço. E as propostas do Marx são no final das últimas 5 ou 6 linhas do manifesto, que vocês vão ler depois. Só vou ler, só para deixar claro a clareza como ele reafirma, parece que está falando para nós hoje. Os comunistas não se rebaixam a dissimular suas opiniões, proclamam abertamente seus objetivos, que só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a sociedade burguesa. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Os proletários não têm nada a perder, a não ser suas cadeias. Tem o mundo a ganhar. Proletários do mundo todo, unimos. O que tem a perder aqueles 16 mil trabalhadores da CSN que foram mandados embora? 2 mil, 3 mil arrumaram emprego. E os outros são os excluídos. Chamamos nova palavra inventada hoje, os excluídos. São os explorados até o osso. Não tem nada a perder a não ser suas cadeias. Por isso, a proposta do Marx continua atual.
gostoso, né? A gente ouve e fica revigora. Pessoal, antes do professor Marcelo falar, coordenação aí, a direção do sindicato está pedindo para reforçar aquilo que já foi dito aqui, e eu passo a palavra para o professor Marcelo. Primeira coisa é que, no intervalo, tão logo ele termine, está se pedindo de novo para que vocês se mantenham no lugar, porque só assim vai ser possível estar servindo vocês, e vocês também vão estar formulando nesse momento em que vai ser servido salgados e refrigerante a vocês, vocês vão ter a oportunidade de estar formulando as questões de vocês. Nesse período também de intervalo, a gente vai estar sorteando aqui os livros, alguns livros da doutora Ana Beatriz e do Manifesto Comunista aqui também. Também? Avisando também que quem não tiver a sorte de ser premiado, que também está aí a banca de livros, onde estão sendo vendidos livros, o Manifesto Comunista e livros produzidos pelos autores aqui, tá bom? Agora, 35 minutos para o professor Marcelo Vidente, que é professor da Unicamp, que também vai estar contemplando a questão. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Sindicato dos Trabalhadores do SAI, a todo o pessoal de Jacareí. É um prazer estar aqui falando para vocês, para esse público, ao mesmo tempo de trabalhadores, de estudantes universitários de segundo grau. Enfim, está sendo a primeira vez que eu venho a Jacareí, estou muito bem impressionado aqui com a cidade de vocês. O Vitor já falou bastante coisa sobre o Manifesto Comunista e eu vou tentar não repetir muito, se for possível, o que ele já disse. Nesse encontro lá que houve em Paris, né, eles editaram, até o momento que nós estávamos lá, eram 10 volumes. Depois saíram mais alguns, quer dizer, eram 12 a 16 volumes que estavam sendo previstos. Quer dizer, esse pequeno panfleto, esse pequeno estudo, essa pequena cartilha que o Marx e o Engels fizeram, deu margem, né, ou tem dado margem para muita gente falar muita coisa sobre ele. Então, não vai ser nem a minha fala, nem a fala do Vitor, que vai encerrar a enormidade de questões que estão postas nesse pequeno texto, feito sem nenhuma pretensão teórica, que é um texto para mobilizar politicamente, né, os trabalhadores, a maioria da sociedade, contra a dominação burguesa, contra uma sociedade em que todo mundo trabalha para produzir a riqueza, mas só alguns poucos se apropriam privadamente dessa riqueza, né? Daí uma das famosas frases do manifesto de que o comunismo seria a abolição da propriedade privada. O Manifesto Comunista ele foi dividido em 4 partes. Quem leu, muita gente já deve ter lido o texto, outros que não leram seguramente terão a oportunidade de fazê-lo. Tem uma pequena, rápida introduçãozinha, depois tem 4 tópicos, ou 4 capítulos, né? O primeiro e o segundo, que são os mais sugestivos, os mais importantes, talvez os mais atuais. O primeiro chamado Burgueses e Proletários, o segundo chamado Proletários e Comunistas, depois o terceiro, Literatura Socialista e Comunista, e finalmente o último, Posição dos Comunistas diante dos diversos partidos de oposição. O Manifesto Comunista, o Vitor citou alguns trechos dele, ele está cheio de frases famosas, frases que às vezes a gente nem sabe que vieram do Manifesto Comunista, mas que ecoam no ouvido da gente, né? A primeira, a começar pela primeira frase do Manifesto, né, que diz assim: um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Que espectro era esse? Que fantasma era esse que estava rondando a Europa, né? A Europa que estava lá em 1848, é preciso lembrar, o manifesto vai sair em janeiro de 48, e em 48 houve uma onda de revoluções na Europa toda, as famosas revoluções de 1848. Depois da Revolução Francesa, 1789,
Houve uma vaga revolucionária burguesa e depois a reação tomou conta da Europa. E nesse ano de 48, o ano de 48 inicia com um manifesto, depois vai ter várias revoluções, diga-se de passagem, não eram revoluções informadas pelo Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista naquele momento ainda era conhecido de relativamente poucas pessoas, mas ele era já um sintoma de que estavam acontecendo coisas, né, na sociedade, né, que viriam a mudar a cara do mundo aí a partir daquele ano em diversas vagas revolucionárias depois. E nesse manifesto, né, havia o que? Esse espectro que começava a rondar a Europa, quer dizer, criava-se uma sociedade onde a maioria trabalhava, ganhava um salário de fome ou não ganhava salário nenhum, era desempregada, e uma minoria que se apropriava dessa riqueza, uma minoria de capitalistas, uma sociedade que produzia prostituição, miséria, trabalho infantil, trabalho de mulheres, jornadas de trabalho imensas, de modo que essa grande massa de despossuídos estava se juntando, né, em função ou liderados por aqueles trabalhadores assalariados nas fábricas, que eram os setores de ponta da sociedade, produtores de riqueza nessa nova sociedade, e eram esses setores que estavam mostrando a sua cara, né? Nós somos o espectro do comunismo, nós estamos aqui para assustar aqueles que nos dominam, que nos exploram. Ora, ouvida hoje essa frase, ela parece um pouco caricatural para a gente, talvez. Por quê? Porque esse espectro do comunismo, esse fantasma do comunismo, que dizia que tinha que assustar a burguesia, destruir os exploradores, etc., a palavra comunismo para os trabalhadores tinha um tremendo significado positivo. O que aconteceu ao longo do tempo? Nós tivemos, durante o século XX, as experiências ditas, entre aspas, comunistas no leste europeu, que começaram como experiências libertárias, a Revolução Soviética de 17, mas que por uma série de descaminhos acabaram virando países, a União Soviética, todo o leste europeu principalmente, governados por burocracias que, digamos assim, de comunistas no seu sentido original, pouco tinham. De modo que a palavra comunismo, que tinha um significado muito positivo no tempo que foi escrito o manifesto, recentemente, ou no decorrer do século XX, foi ganhando, por outro lado, no sentido de sinônimo daqueles países que existiam no leste europeu. E é preciso a gente não confundir isso. Daqui a pouco eu vou citar algumas frases, até que o Vitor já citou, que dificilmente poderiam ser ditas pelos dirigentes burocratas daqueles países do leste europeu, que acabou aquele tipo de regime, em grande parte já faz parte do passado histórico, né, com a queda do Muro de Berlim e depois a desintegração da União Soviética, que, infelizmente, não caminharam no sentido de um comunismo revigorado, mas voltaram ao capitalismo e voltaram à miséria, né, globalizada que nós estamos vendo hoje na Rússia, por exemplo. Então, a primeira coisa que é importante destacar é essa, né, que a palavra comunismo, né, dita da maneira que o Vitor disse aqui, dita da maneira que eu estou dizendo, ou dita da maneira como está colocada no Manifesto Comunista, não tem, ou tem um parentesco, né, na medida em que os regimes do leste europeu usavam para se legitimar das ideias libertárias, de liberdade, de realização humana que estão aqui no Manifesto Comunista, eles usaram essas ideias para legitimar aquele poder, aqueles burocratas, aquelas camadas burocráticas que estavam no poder no leste europeu. Então, é importante dizer aqui que quando Marx estava falando na palavra comunista, ou quando o Vitor repetiu aqui, não se está sinonimizando essa ideia libertária, não é, de fim de qualquer exploração, não se está sinonimizando isso com aqueles tipos de regime que existiram no leste europeu. Até porque tem uma das frases mais interessantes, mais importantes do manifesto, que termina o segundo tópico, que diz assim, ou melhor, que termina o primeiro tópico, que diz:
e é muito destacada num livro muito interessante que um autor chamado Marshall Berman escreveu, chamado Tudo que é sólido desmancha no ar. Essa frase diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui, a ideia de que não existe liberdade coletiva, né, sem liberdade individual. As duas são absolutamente independentes. Quer dizer, a propaganda anticomunista, que em parte tinha algum fundamento comparado com o que se vivia no leste europeu, na União Soviética, é de que o comunismo seria o esmagamento das individualidades pelo Estado. O que se vê aqui no Manifesto Comunista não é nada disso, né? A ideia do manifesto é de que uma sociedade comunista seria a sociedade em que não haveria entraves para que os indivíduos se realizassem em todas as suas potencialidades. Aqueles que puderem ser poetas, que puderem ser desportistas, ou não haverá especialidade, quer dizer, ninguém vai ser obrigado a trabalhar em fábricas como uma tortura, como um sofrimento, explorado, sem poder ter tempo livre para namorar, para jogar futebol, para escrever poesia, para escrever literatura, enfim, para desenvolver todas as potencialidades humanas. A ideia que está no Manifesto Comunista é a do comunismo como realização das potencialidades humanas, como desintegração da opressão que caracterizou a história da humanidade até hoje. Né? Tem aquela famosa frase também que aparece no começo do manifesto: a história da humanidade é a história das lutas de classes. Quer dizer, até hoje houve pequenos grupos de homens que dominaram grandes grupos de homens, de diferentes maneiras ao longo da história. Senhores que dominaram escravos, servos que dominaram, senhores que dominaram servos, capitalistas que dominaram operários, e a sociedade comunista seria aquela sociedade em que ninguém teria que dominar ninguém e ninguém seria dominado por ninguém. De modo que a ideia é uma ideia libertária, não é uma ideia de maneira alguma de opressão dos indivíduos pelo Estado. A frase é a seguinte: no lugar da velha sociedade burguesa, com suas classes e seus antagonismos de classe, surge uma associação em que o livre desenvolvimento de cada um é pressuposto para o livre desenvolvimento de todos. Né? Então, essa ideia de desenvolvimento, de crescimento do ser humano, né? Um ser humano que não teria mais que trabalhar para o enriquecimento de outrem, mas que trabalharia coletivamente com os outros seres humanos para criar uma nova sociedade, para criar uma sociedade em que todos pudessem realizar suas potencialidades humanas. Então, no tópico inicial, né, vão aparecer outras frases importantes também, mas o que é interessante notar, né, alguns críticos já observaram, é que, ao mesmo tempo em que o Marx faz uma crítica muito dura à burguesia, e que ele mostra que de dentro da sociedade burguesa vai surgir essa outra sociedade libertária, às vezes ele acaba em alguns trechos isolados fazendo alguns elogios à burguesia que nenhum outro autor até então tinha ousado fazer nos próprios burgueses. Quer dizer, ele diz: a burguesia de alguma maneira criou uma revolução na história da humanidade. Ele chega a usar uma outra imagem fabulosa, que ele diz que a burguesia é quase como um feiticeiro que não consegue controlar os poderes subterrâneos que ele mesmo invocou. Quer dizer, o que é a revolução burguesa? Ele diz, é uma tremenda conquista da história da humanidade. A revolução industrial é você produzir cada vez mais bens em menos tempo, de modo que isso, de alguma maneira, promete acabar com o grande problema da humanidade até então, que era o problema da escassez. A revolução industrial promovida pela burguesia leva a quê? A possibilidade de produzir cada vez mais bens em menos tempo mediante um sistema mecanizado. De modo que,
seria possível, a Revolução Industrial acena com a promessa de que todo mundo pode ter as suas necessidades básicas da vida supridas. E agora, essa promessa, esse feitiço, esse encanto, né, a burguesia não podia cumprir. Não podia cumprir por quê? Porque nas sociedades burguesas, que são as sociedades como as que a gente vive até hoje, né, se produz cada vez mais excedente, cada vez mais bens. Só que só uma minoria tem acesso ao essencial desses bens. A grande maioria, né, ou tem um acesso limitado a esses bens, ou tem nenhum acesso. Aí é a questão dos excluídos de hoje, né? Excluídos que não têm acesso a esses bens. Então a burguesia promete, mas ela não pode cumprir a promessa que ela fez, que é a promessa de quê? Para pegar o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Ou se vocês quiserem, a promessa de abundância de bens para todos. Não pode cumprir, por quê? Porque ela a burguesia, digamos assim, é a classe dominante num regime em que a grande maioria trabalha, mas só uma minoria se apropria do fruto desse trabalho. Ora, o que o Marx diz? Nos subterrâneos desse feitiço que a burguesia lançou, né, o feiticeiro vai ser subvertido. Quer dizer, aqueles que produzem a vida material, aqueles que dão o sangue, que dão o suor, que trabalham, que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário, podem eles mesmos tomar a produção nas mãos e produzir não mais para que essa minoria se aproprie da riqueza produzida pela maioria, mas essa riqueza seja socialmente dividida, em que as pessoas não tenham mais, eu gosto de repetir essa frase, as pessoas não tenham mais que trabalhar para o desenvolvimento dos outros e se tornarem coisas nesse processo, se coisificarem, se reificarem, como diriam alguns teóricos marxistas posteriormente, e que cada um possa realizar todas as suas potencialidades humanas. Então, essas ideias estão espalhadas lá pelo Manifesto Comunista, principalmente nessa primeira parte do manifesto, né, que vai dizer que a burguesia cria esse feitiço em que mostra que tudo que é sólido desmancha no ar. O que quer dizer isso? Tudo que é sólido desmancha no ar. Quer dizer, todas as coisas que parecem muito bem estabelecidas não estão. Tem uma frase do autor romântico alemão, clássico, Goethe, que o Marx adorava, que está no Fausto. Fausto diz assim: tudo que existe merece acabar. Tudo que existe merece perecer. Quer dizer, a história é isso, quer dizer, nada é definitivo na história. Então, aquele poder aristocrático que durou séculos foi, de repente, destruído. O poder burguês, que parecia tão forte, na verdade, é muito mais fraco do que imagina, né? A sociedade capitalista globalizada que está hoje aí, que aparentemente é indestrutível, na verdade, ela se apoia em bases que não são tão sólidas assim. Isso que é sólido se espuma, se desmancha. A história está em movimento, né? A história não tem fim. Tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que existe merece acabar. E a gente poderia dizer, ora, para sermos radicais com as teorias do próprio Marx, então, se isso é verdade, as próprias ideias do Marx, o próprio Manifesto Comunista também vai acabar, também vai se desmanchar no ar. E é verdade. Quer dizer, só que eu diria, é verdade, tomara que acabe logo. Por quê? Porque o que são as ideias do Manifesto Comunista? São as ideias críticas do capitalismo. Aqui tem o tópico 3 do livro, se chama Literatura Socialista e Comunista, em que o Marx vai criticar o que ele chama de socialismo reacionário, depois o socialismo conservador, depois o socialismo e o comunismo crítico utópicos, né? Em que ele, inclusive, critica, né, as belas idealizações que vários movimentos socialistas fizeram do que seria uma sociedade perfeita. Não é isso que está nem no Manifesto Comunista, nem na maior parte das obras do Marx. Então, quando as pessoas dizem Marx teve ótimas ideias, pena que elas fracassaram, as pessoas não leram Marx, porque o Marx e Engels, particularmente no Manifesto Comunista, não estão traçando o paraíso na Terra. Eles estão fazendo uma crítica radical
ao capitalismo existente, mostrando que é possível aqueles que estão na base desse sistema se organizarem, construírem seus partidos e transformarem a realidade. Ou seja, não se trata de preconceber uma sociedade idealizada futura, mas se trata de organizar aqui e agora, dizem Marx e Engels, a associação dos trabalhadores para criar uma sociedade alternativa. Como é que vai ser essa sociedade alternativa não se sabe. Ora, eu diria, a ideia do Marx estará envelhecida ou está envelhecida? A gente pode debater depois o que estaria ou não envelhecido nas ideias dele, mas eu diria, no básico não está envelhecido. Por quê? Só estarão as ideias do Manifesto Comunista envelhecidas na medida em que também estiverem envelhecidas e totalmente suplantadas aquelas ideias que eles criticam e a realidade social que eles criticam, que é a realidade do capitalismo. Então, tomara que as ideias do Marx realmente fiquem velhas e ficarão velhas, mas ficarão velhas porque estará destruído aquele modo de produção histórica que elas foram criadas para combater, que é o modo de produção capitalista. Enquanto o modo de produção capitalista tiver vida, eu diria, as ideias do Marx terão vida, porque são ideias para criticar e para destruir esse modo de produção que coisifica as pessoas, que aliena as pessoas. E é interessante notar, né, para falar da última parte do texto, em que o Marx fala da posição dos comunistas diante dos diversos partidos de oposição, que de maneira alguma a posição do Marx é sectária. Ou seja, ele não está imaginando que uma revolução social seria feita por aquela meia dúzia de gatos pingados que constituíam a Liga dos Justos, depois Liga dos Comunistas. Ele tem muito claro, né, e no último tópico vai ficando importante isso, né, as alianças com as forças políticas e sociais mais progressistas em cada país. Quem se der o trabalho vai dizer, na Alemanha temos que nos aliar forças a tais e tais grupos sociais e partidos, na Polônia tais e tais, e assim por diante. Na Inglaterra, os cartistas. Cartistas que era um movimento, digamos assim, reformista, que pedia o quê? Diminuição na jornada de trabalho, avanços trabalhistas. Veja como é difícil às vezes a gente interpretar. O Vito disse uma frase muito importante aqui do Marx, que está no Manifesto Comunista. O que essa frase diz? Essa frase diz assim: o poder do Estado moderno não passa de um comitê que administra os negócios comuns da classe burguesa como um todo. Então, isso é uma frase forte, né? Em outras traduções do manifesto aparece: o Estado é o comitê executivo da burguesia. Claro, como diz o Vito, isso é para evitar as ilusões dos trabalhadores quanto ao papel transformador do Estado, que em última instância é um Estado burguês. Só que essa simplificação, que é importante do ponto de vista político, para ninguém imaginar que dentro da ordem capitalista, com o Estado posto da maneira que ele está, seria possível chegar ao socialismo. Por outro lado, se nós pegarmos ao pé da letra essa frase, ela não permite explorar o caráter contraditório do Estado, que afinal de contas é uma representação política da sociedade civil, como dizia o Marx num texto um pouquinho anterior, A Miséria da Filosofia. No Estado estão representadas as classes diferencialmente. Por isso, Marx, no próprio manifesto, vai elogiar os cartistas. Então, se a gente pegasse ao pé da letra, não, o Estado é o comitê executivo da burguesia, portanto, não queremos nada com o Estado. Ora, o que o Marx faz? Ele elogia os cartistas que estão lutando por leis de diminuição da jornada de trabalho. Então, a luta é em várias frentes. Ao mesmo tempo que o Marx está conclamando a Revolução Socialista, ele está dizendo, olha, na Alemanha temos que ajudar a fazer a Revolução Burguesa. Ou seja, o processo político é muito mais rico do que, eventualmente, a gente possa imaginar, tomando isoladamente uma frase, né, que é uma frase, que são frases muito poderosas, muito importantes para mobilizar os trabalhadores, mas que não devem gerar... não deve fazer com que a gente imagine que aquilo que o Manifesto Comunista é uma Bíblia. Eu me lembro que na época da Constituinte, um deputado de esquerda puseram a Bíblia na mesa da Assembleia Constituinte. Aí um deputado
um deputado de esquerda disse assim, não, se puser, na época ele era de esquerda, hoje ainda é, mas ele disse assim, se puseram a Bíblia na mesa, vamos ter que pôr o capital também. A hora que eu ouvi isso, eu falei, epa, tem alguma coisa errada com esse deputado. Ele está achando que o capital é algum outro tipo de Bíblia. Fato, depois ele ficou muito decepcionado com esse tipo de Bíblia e resolveu desenvolver outras ideias. Naturalmente, né, se você imagina, o Manifesto Comunista não é uma Bíblia. Né? Ele é um texto para ser usado pelos trabalhadores, para mobilizar os trabalhadores na luta contra o capitalismo, mas é preciso dizer, como já disse um autor uma vez, Marx não era um vendedor de verdades prontas, ele era um fabricante de instrumentos. Quem é que vai tocar esses instrumentos? Nós aqui, né, que queremos construir uma outra sociedade. Né? É claro, nós vamos ouvir a música dele, né, e vamos tentar tocar, mas vamos reinterpretar essa música e transformar no sentido crítico do capitalismo. Né? Ou seja, reler o Manifesto Comunista, como diz um autor aqui nesse livro que o pessoal está vendendo aqui, de um ponto de vista marxista, significa relê-lo de modo crítico, relativizá-lo, situá-lo historicamente. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, né? A mensagem de que o Manifesto é um texto libertário. Né? Ele não tem nada a ver com as experiências históricas que aconteceu, ou ele tem uma tênue, ele é inspirador, digamos assim, com as experiências históricas que acabaram no leste europeu. A ideia do Manifesto é um texto libertário, tá? E nós vamos tocar esses instrumentos que nos foram legados aí pelo passado, né, conforme a música do presente. Muito obrigado. Bem, ele terminou fora do tempo dele, né? Conseguiu se colocar dentro com algum tempo aí pra gente. E aí, pessoal, a gente vai para o intervalo dentro daquelas condições já, dentro daquele acerto que propusemos aqui. O pessoal vai passar nas mesas, servindo o pessoal aí. Vocês terão tempo para formular questões. A gente vai sortear aqui, primeiramente, 5 livros da doutora Ana Beatriz. Vamos chamá-la para isso aqui. Né? Foi de fundamental importância a colocação dos professores e surgiu uma riqueza, uma gama de formulações de questões aqui, que nós passaríamos o tempo que ficamos até agora para responder a cada um. Os dois estudiosos, os dois debatedores aqui, chegaram a um termo que eu acho de um acordo perfeito. Eles cataram tematicamente, porque as coisas apareceram aqui tematicamente dentro de temas, e vão responder durante 15 minutos as questões de vocês dentro dos temas formulados no geral, tentando contemplar assim a grande gama de questões que chegou até a mesa. Tá bom assim? Tá? Cumprimos de alguma forma o proposto no início, mas com esse pequeno desvio que é de catar tematicamente. Tá bom? Quem começa? O professor? É o professor Marcelo? Pode ser? 45 minutos, tá bom? Bom, gente, o problema é o seguinte, aqui tem, eu acho, umas 60, 70 perguntas. É impossível responder todas, a menos que ficássemos 2, 3 horas, que seria bom. Eu tentei pretendo pegar 4 ou 5 temas, mas 2 minutos cada. Uma pergunta que muita gente fez, se o socialismo acabou. Outra que muita gente quer saber, por que a Rússia, a União Soviética, fez aquela revolução e deu na desgraceira que deu. Outro, porque muitos abandonaram a ideia socialista, a ideia comunista hoje em dia. Tem uma pergunta que 5 ou 6 pessoas, 10 alunos, até professores fizeram, se tem possibilidade de uma terceira via, se é possível unificar
o caminho do socialismo junto com a prática capitalista, o socialismo de mercado, etc. É uma pergunta que está aí. Outro, eu falei muito, com muita ênfase, da violência, da tomada do poder, não foi culpa minha, do Marx. O que eu acho disso? Eu vou falar. Outro, porque o sindicato estava em crise, tem vários pontos sobre o sindicato. Eu vou tentar falar alguma coisa, ver se acerta. Outro, sobre a luta de classe no campo. Se o socialismo acabou, para mim está claro que acabou foi uma fase, foi 80 anos de revoluções que se seguiram à Revolução Russa, a grande revolução socialista feita. O que foi essa revolução? Foi uma revolução necessária, bonita, boa, e que foi feita em nome do comunismo, em nome do Marx, em nome do Manifesto Comunista, em nome de uma nova sociedade. Se começou a construir, foi avançando, se fez muitas conquistas, tal, começaram a vir as dificuldades. Precisaria 4 noites para conversar sobre isso. E gradativamente essa construção que foi feita começou a ser destruída, autodestruída por ela mesma, por erros, por vícios, por problemas, por insuficiência, por incapacidade, por erros concretos. Não adianta aqui falar do Stalin, foi muito mais do que Stalin. Stalin foi o grande, o principal responsável do ponto de vista de personalidade. Mas foi muitas pessoas que contribuíram para destruir aquela revolução. Aquela revolução que foi uma belíssima revolução, necessária, que eu sonho com ela toda noite, gostaria de fazer em qualquer país do mundo, se destruiu, se acabou, virou um lixo, um esgoto da história. E nós pagamos o pato até hoje da péssima imagem que tem o comunismo, a palavra comunismo. Aquilo, quando acabou, já não era mais comunismo, fazia muito tempo. Já era negação total, absoluta do que Marx propunha no manifesto, de tudo que deveria ter sido feito. Foi autodestruída. E daí? Foi uma experiência dentro de um século que nem uma falência. Alguém abre uma pequena empresa, começa a ganhar dinheiro, a fazer sucesso, uma casa de pão de queijo e de café. Vai para frente, está com dinheiro, comprou carro, tal. A um certo ponto os clientes vão embora, a crise está aí, ou teve algum problema lá, naquele lugar, sei que começa a definhar, aquele pequeno empreendimento vai à falência. E daí o que significa? Significa que no começo foi bom, deu certo e depois não deu certo, foi à falência e daí? Vamos a fazer outra coisa. Eu abriria um outro negócio diferente. É assim no amor. O amor no começo é bonito, nem sempre, mas muitas vezes acontece um amor maravilhoso, fantástico, etc. Um puta de um casamento, ou um amor sem casamento, tanto faz. Maravilhoso. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. A um certo ponto degringola, definha, vira uma desgraceira, os dois acabam se dando tapa, se processando, um brigando pela pensão, um dizendo que eu sempre foi uma desgraça. Mentira. Já foi bom aquele amor. Os dois gostavam, etc. Andou se acabando, definhando, destruindo. E daí? Aquele amor acabou. E daí? Eu estou casado pela 3ª vez, estou mais apaixonado do que na primeira 7 vezes. Que a minha primeira ex-companheira não me escute. Qual é o problema? Isso é assim, você termina uma experiência, você começa outra. Na indústria, na produção industrial, tudo não é feito através da experiência. As primeiras máquinas a vapor que foram feitas, hoje em dia são substituídas por computadores altissimamente eficientes. O computador, não se fala computador de primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. O primeiro computador feito em 1942 nos Estados Unidos era do tamanho desse palco aqui. Tinha menos informações do que nesse relógio. É o relógio de camelô babaca por aí. Menos informações. E era do tamanho de um bonde, literalmente, de 2 bondes. Era um geral. É ruim. É ruim. Como é? Foi a primeira experiência do computador. Depois veio de segunda, de terceira, de quarta. E daqui 100 anos, o que vai ter em termos de informática, em termos de computação? Por isso vamos dizer que a primeira experiência foi ruim. É uma experiência assim na história. As coisas evoluem por decênios, por décadas, por séculos. A Igreja Católica teria até por milênios. A Igreja Católica é um exemplo interessante, ela trabalha em longuíssimos tempos. O Papa agora,
500 anos depois da Inquisição, 500 anos depois, vai pedir desculpa agora para a humanidade das milhares de pessoas que foram queimadas, assadas, quartejadas, cortadas, torturadas, etc, etc. Agora vai pedir desculpa. 500 anos depois, qual é o problema? Eles têm calma. E nós estamos pedindo desculpa do que nós fizemos da monstruosidade feita na Revolução, na segunda parte da Revolução Russa. E se foram feita outra, que aproveitaram a experiência, outra, Cuba aproveitou muito das experiências russas. É uma experiência. É a revolução dos meus sonhos? Ainda não. Qual vai ser daqui 50, 30, 20, 10 anos, 5, ou 100 ou 200? Eu acho que no século XXI vamos fazer várias experiências bonitas de revolução socialista. Mas não vai ser o fim do mundo, vai ter outro. Vai ter o século XXII e o século XXIII. Uma coisa que eu sei, a sociedade do jeito que está, não interessa para mim uma sociedade de exploração que manda embora 14 mil trabalhadores da CSN que nunca mais encontrarão emprego, que na lógica capitalista não tem nenhuma volta atrás no emprego. Só tem na proposta de mudar esse sistema totalmente. Aí vai aquela resposta, se é possível uma síntese entre capitalismo e socialismo e comunismo. É impossível, o capitalismo se baseia no lucro. E de onde vem o lucro? Não tem árvore do lucro, não é Deus que manda do céu, nem o Satanás no inferno. O lucro vem de uma coisa só, da produção do trabalho feito e apropriado por alguém. Ou coletivamente, poderia ser, pela sociedade como um todo, seria uma sociedade socialista, ou infelizmente apropriado por alguns, que é a sociedade capitalista. Então, a sociedade capitalista tem um objetivo claro, único e exclusivo: produzir lucro, não atender aos usuários, atender a população. Não interessa nada à população. A Johnson & Johnson produz o que ela produz, pode mudar, pode passar a produzir sanduíche ou armas. Depende, o que interessa? O camisinha não interessa nada. A Shell, qual o objetivo da Shell? Aquela que produziu um ovular, um primo-ovular, para que deixou um monte de mulheres grávidas. Qual é o problema? Piado de ouro. Eis a ética capitalista, uma 140 anos de tradição, aquela grande farmácia homeopática de São Paulo, matou centenas de pessoas por remédio falso. Qual é o problema? Portanto, o lucro. Isso é o capitalismo. A lógica é essa. E a lógica do socialismo não é o lucro, é o lucro coletivo, a divisão do lucro de forma comum. Daí a palavra comunista, tão desgraçadamente sujada, estragada pelo fim, pelo desenrolar da experiência do socialismo real. Então, para mim, não tem síntese nenhuma. Não temos que ter vergonha dos erros cometidos, tanto quanto o Papa para pedir desculpa das bruxas que mataram e que esquartejaram. Nós também matamos muitas bruxas, esquartejamos muitas. Nós não fui eu. Nossos amigos socialistas, comunistas, sim, torturaram, prenderam, mataram, vilipendiaram a liberdade. Não tinha liberdade nenhuma na União Soviética 20, 30, 40 anos atrás. Tinha no começo. Logo que se fez a Revolução. Primeiros anos, tinha, muito bonito, adoraria morar lá, mas 50 anos depois preferia morar no inferno do que morar naquele outro inferno. Ué, piorou, desgraçou, foi embora. Tem que mudar, temos que recomeçar. Para mim essa é a explicação sobre o outro. Sobre a violência, eu falei muito de violência. Gente, eu sou pacifista, adoro paz e amor, felicidade. Quem gosta de violência, quem é a burguesia? A burguesia quer violência maior do que mandar 14 mil empregados de volta redonda para a rua. O que interessa para o sistema se eles viram traficantes, assaltantes, vão nos roubar, vão matar, se os filhos vão morrer de fome, se vão morrer de fome? Nenhuma, nada interessa. O que é a violência? A violência é a violência, está aqui, no Pontal do Paranapanema, na cidade de Itararé. Itararé não é Itararé. Aquela batalha ali, aquela ganhou Itararé, não é isso? Na cidade de Itararé aqui, tem os centenas que vão ser desalojados hoje, amanhã, porque eles ocuparam uma fazenda de um grande fazendeiro que tem dezenas de fazendas. Faz um ano que estão perambulando lá, exigindo uma solução para ele. Qual é o crime deles? Ter nascido pobre, ter sido expulso da terra deles por algum fazendeiro. Estão querendo um pedaço de terra para viver. Não tem solução, o INCRA não tem solução, eles ocuparam uma fazenda, grande crime, eles matam o boi cada 2 dias e comem o boi. É um crime, é isso?
É um direito humano matar um boi. Como é um direito humano ocupar aquela fazenda. Um belo de um juiz, com toda a conivência de todo o sistema burguês, deu ordem de desalojar. Vamos ser desalojados, vai morrer 2, 3, 4, 5 sem terra. Quem é que gosta de violência? O sem terra ou quem vai mandar tirá-los de lá? Quem não é o policial que vai matar que me interessa? Não é ele o culpado. Ele é um pau mandado, o policialzinho que vai matar. A minha bronca não é dele. É do juiz, é do sistema, é do governador e de todo mundo que fica quieto quando eles vão ser mortos amanhã ou depois da manhã. Com certeza vão ser mortos. Quem é que gosta de violência? Quem que eles querem sem terra? Um pedaço de terra. Agora, a burguesia não cede de graça. E daí, essa é a violência. Se nós queremos o poder para quê? Não é para tomar o lugar dele, para acabar com a exploração, para fazer uma nova sociedade de verdade, não aquela desgraceira que acabou sendo o que nós lembramos da URSS. Se queremos uma nova sociedade, a burguesia não vai ceder de graça, não vai ceder dessa aqui a Baixada. Aqui, chega aí, Ubatuba, Caraguatatuba, etc, etc, veja as mansões lá. Você acha que a burguesia que está com aquelas mansões, não é uma casinha que um cara tem um sobradinho, não é isso. Tem uma casa na Praia Vermelha, aqui em Fortaleza, aqui embaixo, uma casa de 8.560 metros quadrados saiu na Isto É esse dia, coberto, de um cara só. Qual seria a lógica? A cidade de Jacareí pegar aquela casa e ser uma colônia de férias, lógico. Uma colônia de férias para quem não tem casa na praia, de todo mundo, coletiva, isso é o comunismo. Eu defendo de tomar aquela casa, só que o dono daquela casa não vai deixar de graça, ele vai mandar a polícia nos matar. É isso a violência. E nós vamos chegar lá, vamos dizer, ó, dá para nós. Ele não dá, vamos ter que dar uns tapas na cabeça dele para ele dar. Isso é a violência revolucionária. Mas ele faz a primeira e vai nos matar para não ceder. A violência não é a classe operária que inventa, é ela que sofre violência. Para acabar com a violência, vai tratar a violência. Porque a burguesia não cede de graça. Isso está no manifesto e eu concordo com isso. Sobre o sindicato, vive a crise geral da esquerda, gente. A crise geral desses socialismos falidos que nós defendemos, tentamos defender, criticar, etc. Mas afinal, temos que reconhecer isso. Muita gente perdeu o rumo, muita gente abandonou o ideal de esquerda. Está cheio de gente que estava com o manifesto debaixo do braço, hoje em dia está com o Fernando Henrique, está tendo perda. Está cheio de gente que abandonou. É normal isso. Tem uma frase do Brecht, muito interessante, todo mundo sabe, né? Tem gente, tem homens, mulheres, gente que luta um dia, homens que lutam um dia, mulheres que lutam um dia e são bons. Outros que lutam anos são muito bons. Outros que lutam muitos anos são ótimos, excelentes. Outros que lutam toda uma vida. Esses são os imprescindíveis. Ou seja, é normal, a pessoa luta 1 ano, 2 anos, já abandona. Graças a Deus lutou 1 ano, 2 anos. Agora está do outro lado. Espero que não seja muito inimigo, senão vamos ter que dar uns tapinhas na orelha dele também. Então, é normal que tenha gente que abandone a esquerda. Claro, quem é que tem coragem de dizer que vamos construir uma outra sociedade? Como? Dá uma zero, quase a zero, o único país socialista que sobra, coitadinho, é Cuba. Na miséria desgraçada, a causa do bloqueio defendido pela burguesia do mundo todo, mas afinal está lá, está muito miserável, que sobra de socialismo da experiência nossa. E sobra reconstruir em cima de princípios adaptados, como o Marcelo falou, ao dia a dia, não ficar repetindo a Bíblia. Simplesmente eu fiz questão de repetir as ideias como uma cartilha, como uma Bíblia mesmo. Agora, se nós não aplicamos ao dia a dia, a globalização, teve várias perguntas sobre globalização, não dá. Se eu sou comunista, faço força para ser. Isso não significa que estou filiado ao partido A, B ou C. Hoje posso ser comunista e ainda não ter achado meu partido, ou estar em um provisoriamente à espera de outro. Quer dizer, sou comunista no sentido que quero uma sociedade onde os sem terra não precisem ser tirado de lá, morrer 4 ou 5 amanhã, não precise 16 mil trabalhadores de Volta Redonda ficar na miséria, na marginalidade. Comunista no sentido de uma nova sociedade onde não haja a exploração do homem sobre o homem. Essa é a minha ideia. Mas tem 150 perguntas, agora o Marcelo responde. Bom, é realmente surpreendente dá a impressão até que cada 2 ou 3 pessoas fez pelo menos uma questão. Nunca fui num debate com tanta questão assim.
dá para a gente se perder até, né? Vocês estão de parabéns, são pessoas bastante interessadas e eu juntei aqui pelo menos uns 7 grupos de questões que deve ter uns 12, 15, é impossível responder a tudo, né? Muita gente pergunta sobre a atualidade do manifesto nos dias de hoje, né? Se não teria ficado um texto velho, ultrapassado. Tá? Naturalmente, não posso responder isso brevemente. A gente poderia gastar horas aqui para debater em que medida é atual ou não é atual. Mas eu diria que um dos encantos do Manifesto Comunista é o de que ele tem algumas visões muito antecipadoras, né? Por exemplo, eu vou ler um pedacinho aqui, até o Vitor tinha recortado para falar, e faz de conta que vocês estão ouvindo isso, não sabe a fonte, né? Ele diz assim: impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte. Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Para desespero dos reacionários, a burguesia retirou à indústria sua base nacional. As velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a sê-lo diariamente. São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas. Indústrias que não empregam mais matérias-primas nacionais, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes, cujos produtos se consomem não somente no próprio país, mas em todas as partes do globo. Em lugar das antigas necessidades satisfeitas pelos produtos nacionais, nascem novas necessidades que reclamam para sua satisfação os produtos das regiões mais longínquas e dos climas mais diversos. Em lugar do antigo isolamento de regiões e nações que se bastavam a si próprias, desenvolve-se um intercâmbio universal, uma universal interdependência das nações. Isso se refere tanto à produção material quanto à produção intelectual. As criações intelectuais de uma nação tornam-se propriedade comuns de todas. A estreiteza e o exclusivismo nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis nas inúmeras literaturas nacionais e locais. Nasce uma literatura universal. Dá a impressão que você está ouvindo alguém falar da globalização hoje, né? Ora, nesse aspecto, por exemplo, o manifesto está mostrando... Por que a Revolução Socialista, para o Marx, era uma revolução internacional? Porque o capitalismo é internacional. Agora, o gozado é que hoje o capitalismo é muito mais internacional do que nunca, muito mais do que o próprio Marx sonhou, apesar dele e do Engels terem escrito esse texto aqui. Só que, curiosamente, o movimento dos trabalhadores internacional está muito debilitado. Esse é um fato bem interessante, a gente pode até juntar isso com outra questão, que é que pergunta dos trotskistas, etc. Por exemplo, existem partidos trotskistas que reivindicam, insistem muito na necessidade internacional socialista, mas são partidos minoritários. Quer dizer, como construir, isso junta com outro bloco de questões que diz respeito a como ter uma alternativa no mundo de hoje, com todas as contradições de hoje. Quer dizer, como construir nesse sistema globalizado, nesse sistema em que a gente está consumindo aqui coisas produzidas na China, nos Estados Unidos, em Singapura, na Austrália ou na França, e lá também vice-versa, em que um carro que a gente tem aqui tem componentes de vários países do mundo. Quer dizer, como é que os trabalhadores brasileiros às vezes vão ajoelhados lá para os Estados Unidos, o pessoal até da CUT, pedir para não fecharem as fábricas no Brasil? Quer dizer, as pessoas não tiram a fábrica de São Bernardo e leva para a Ásia, porque nós precisamos do emprego, né? Quer dizer, como é que se constrói essa alternativa? É muito difícil, né? Mas, de qualquer maneira, a ideia que está no manifesto, ao meu ver, é correta. Quer dizer, proletários de todos os países univos. Quer dizer, não dá, até que ponto dá para
para a gente ficar aqui no Brasil mendigando para as empresas multinacionais manterem suas fábricas aqui, porque senão a gente não tem emprego. É preciso bolar, de algum jeito, juntar o operário daqui, do Japão ou da Coreia, em algum tipo de movimento. Como é que vai ser esse movimento? Não tem receita, né? Aí é que está a coisa que é difícil. Não tem, se o Manifesto Comunista ou qualquer outro texto fosse um livrinho de verdades, que a gente tivesse só que seguir aquilo para chegar numa solução fácil para todos os problemas, seria ótimo, mas não é, né? E que solução seria essa? É um outro bloco de perguntas, né? Que modelo de socialismo? Tem gente que pergunta de Cuba, da China, da União Soviética, da França, onde é que o socialismo teria dado certo, né? Isso é um processo histórico, a gente teria que pegar a história de cada país detidamente, ver em que medida as transformações sociais aconteceram naqueles países, como o capitalismo se desenvolveu, como é que se deram as lutas sociais contra o capitalismo, como é que depois triunfantes houve lutas nesses países. É importante dizer isso. Marx e Engels pensavam, quando escreviam o manifesto, quando escreviam outros textos, que seria uma necessidade básica para o desenvolvimento do socialismo, né? A possibilidade da ruptura com a escassez. Quer dizer, a possibilidade de ter um modo de produção de bens em larga escala que permitisse a distribuição equitativa da riqueza por todos. Na medida em que houvesse uma transformação social num país em que a produção da riqueza é muito escassa, né? Marx e Engels disseram: a tendência será nesses países reproduzir-se toda a miséria, porque socialismo envolve redistribuir a riqueza. Se você não tem riqueza em larga escala, como é que você redistribui? E o drama é que o socialismo... Por isso que a Revolução na União Soviética não era para ser uma revolução só na Rússia. A Rússia era um dos países mais atrasados da Europa. Até pouco tempo era um país ainda semi-feudal, com uma classe operária pequena, um desenvolvimento pequeno do capitalismo. O que queria se socializar naquela sociedade? A ideia, então, quando os soviéticos começaram a revolução, Lenin, Trotsky, Bukharin, Zinoviev, Kamenev e outros, era que a revolução russa seria só o primeiro passo da revolução na Europa inteira, para libertar o mundo inteiro do capitalismo. O que eles imaginavam é que o centro da revolução seria, sobretudo, a Alemanha naquele momento. Só que o que aconteceu? A revolução foi derrotada na Europa inteira, foi derrotada particularmente na Alemanha. A Rosa Luxemburgo foi morta. Várias pessoas perguntaram de totalitarismo. A Rosa Luxemburgo, uma grande pensadora libertária, né? Crítica uma pensadora que valorizava muito essa ideia que eu li para vocês na minha fala, de que o livre desenvolvimento de cada um é condição para o livre desenvolvimento de todos. A Rosa Luxemburgo dizia: a liberdade quase sempre é a liberdade do que discorda de mim. Mas a revolução espartaquista foi derrotada na Alemanha, né? Houve a União Soviética acabou cercada, uma série de fatores internacionais foram intervindo, a revolução foi derrotada na Europa. E houve aquela coisa, teriam que fazer o socialismo num país atrasado, né? Aí vem todas as pessoas que escreveram, que se chamavam da acumulação primitiva de capital dentro do socialismo. Quer dizer, fazer o desenvolvimento da economia, que normalmente deveria ter sido feito no capitalismo, dentro do socialismo. Só que isso acabou acontecendo, por uma série de fatores, sob um Estado... comandado pelo Stalin, extremamente repressivo, sem liberdade, etc. O Kurtz, que é um autor que escreveu recentemente, chega até a dizer, eu não concordo muito com a ideia dele, ele chega a dizer que, na verdade, jamais houve socialismo nesses países. Eles, da mesma maneira que na França, antes da Revolução Francesa, houve um Estado absolutista forte, autoritário, que criou as condições para o capitalismo, também na Rússia, ainda que sob a ideologia comunista, teria havido só um Estado forte que preparou as condições para o capitalismo. Com o drama, diz o Kurtz, que o capitalismo está num momento da sua história que não tem mais como se desenvolver.
e aí a Rússia não fica atolada digamos, patinando na lama como ela está desde a chamada queda do Muro de Berlim, da desintegração da União Soviética. Então, esses problemas são muito intrincados. Alguém fala da terceira via, né? Várias perguntas sobre a terceira via. Essa ideia de terceira via é muito antiga, principalmente na época da Guerra Fria, no mundo do final da Segunda Guerra Mundial até o final da União Soviética. Foi o período da chamada Guerra Fria, em que havia duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. Nesse meio tempo apareceram muitas ideias de terceira via, né? Uma, por exemplo, as ideias cristãs de terceira via. A democracia cristã se dizia uma terceira via. Na verdade, a gente sabe, vendo a experiência da democracia cristã na Itália ou no Chile, por exemplo, que na verdade era uma terceira via que se dizia humanista, católica, mas era pró-capitalista. Por outro lado, com a ideia de terceira via também surgiu uma organização chamada Ação Popular no Brasil, cujas ideias depois, que vinham da juventude universitária católica, viriam a alimentar a teologia da libertação. Dentro do pensamento cristão, por exemplo, tem então esse cristianismo de esquerda, que se imaginou uma terceira via. Eles não seriam nem o capitalismo que coisifica as pessoas, nem o comunismo soviético que também esmaga o indivíduo, as liberdades, etc. Seria uma terceira via, né? Agora, a mais recente é na Inglaterra, né? Na Inglaterra, agora a social-democracia, o Blair, dizendo que eles são uma terceira via. Tem um sociólogo importante chamado Anthony Giddens, que foi marxista, etc., que teoriza sobre essa chamada terceira via, que pegaria um pouco do capitalismo, pegaria um pouco do socialismo e faria uma mistura, etc. Na verdade, aquilo é uma gestão do capitalismo um pouco mais social, na minha opinião. Não se caracteriza, de fato, alguma coisa diferente do modo de produção capitalista. Então, ao longo da história aí, tem vários e vários matizes de propostas de terceira via, que não seria nem bem capitalismo, nem bem socialismo soviético, seria uma terceira coisa. Por exemplo, a sociedade muito citada é a Suécia, para falar a esse respeito. Mas, enfim, as pessoas perguntam de tantos países, da França, por exemplo, do que está acontecendo na França. Seria preciso pegar cada país e cada situação histórica e desenvolver. Nós não temos a menor condição de fazer isso. Pessoas perguntam dos atuais partidos comunistas, o que a gente acha do Partido Comunista Brasileiro, do PCdoB, etc. Também a mesma coisa, né? Tem muita bibliografia, eu mesmo escrevi algumas coisas sobre alguns partidos especificamente, mas eu diria que o importante, nesse sentido, o manifesto também, a parte final do manifesto é interessante, que é aquela que propõe a necessidade de alianças, de congregar forças, né, de não ter uma postura sectária, né, de tentar agregar o que há de mais progressista dentro da sociedade, para fazer transformações, que nem sempre são as transformações que a gente quer, né? Que nem sempre dão o que a gente quer, mas que de alguma maneira fazem com que a história caminhe, né? Nem sempre caminha tão rápido e nem sempre caminha para a direção que a gente quer. A história não é um carro alegre, cheio de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que a nega, como se ela tivesse um caminho certinho. Infelizmente não é, né? Não é um trilho que o povo já embarca ali e atropela todo mundo. É mais complicado do que isso. E o Marx sabia que era mais complicado que isso, a gente sabe também. Agora, que é preciso caminhar, né? Navegar é preciso transformar, e o aqui e agora que a gente pode transformar, né? Se a gente tem pessoas sendo demitidas, se nós temos possibilidade de lutar sem terra, por terra, os trabalhadores por melhores condições de trabalho, por salários melhores, por eleger partidos, vários partidos que, se não são a perfeição na face da terra, são partidos que avançam socialmente, fazer lutas sociais das mais diversas, é isso que está ao nosso alcance, né? Não é conseguir o paraíso amanhã, mas não é à toa que o Brecht fez aquele poema que o Vito citou, né?
lutar a vida inteira, né? Lutar com palavras é a luta mais vã, no entanto lutamos, mal rompe amanhã, já dizia lá o Drummond, né? A gente luta com as palavras e luta na vida, né? A vida é uma luta contínua, né? Mas deve ser uma luta com o farol apontado para quê? Para uma sociedade em que o livre desenvolvimento de cada um é condição para o livre desenvolvimento de todos. Sociedade de liberdade, de realização humana, né? É claro que isso não vai ser talvez nem os nossos filhos, nem os nossos netos que vão ver, mas é nesse sentido que a gente tem que apontar o nosso farol. A gente vai passar o professor, o Vitor, vai fazer uma síntese também daquilo que nós elegemos como central, tematicamente, e ele vai também responder. Eu vou falar 5 minutos, vou fazer um crime ecológico, vou falar sobre cada... Escolhi cinco questões aqui, falar 1 minuto sobre cada. É um crime, mas é assim. Tem 3 meninos, André, Luiz, Suiene, Maurício, que perguntaram: no capitalismo o ideal é a felicidade, é ganhar dinheiro. E no comunismo? Gente, no capitalismo o ideal é felicidade e ganhar dinheiro, claro. Só que só para alguns. Só para alguns, muito poucos, 5, 10, 15, 20%. Tem mais dos 10, 15, 20% que fica com as sobras. E o resto, Ruanda, Burundi. O resto é Ruanda, Burundi. É a situação de desgraceira que está na África, a morte, a desgraça, é isso que sobra. Quer dizer, no comunismo, qual é o ideal? É a felicidade, sim, é ganhar dinheiro, sim, para todos, dividido entre todos. Dividido quer dizer, não dividido o dinheirinho no fim do dia, dividido quer dizer o fruto geral, coletivo, dividido para todos. Então, a felicidade, sim. Se você ler alguns textos do Marx, parece Jesus Cristo falando, parece o Evangelho. Fala do novo céu, aliás, de uma nova terra, parece Apocalipse falando uma nova visão do mundo, a felicidade para todos. Essa que é a história, menos para os exploradores, que terão que deixar de ser exploradores. Se deixar de ser exploradores, também serão felizes. É uma visão absolutamente, um sonho a visão do Marx, de felicidade para todos, e não para alguns. O capitalismo é só para alguns, que vivem muito bem, muito felizes com muito dinheiro. Tem outra pergunta aqui, só um instante. Em síntese, se na nova sociedade, com novas formas de organização, a relação patrão-empregado vai acabar. Todo mundo vai ser pequeno empresário, dono de si mesmo. É uma ilusão, gente. O pipoqueiro é dono do que, rapaz? O dono de uma pequena vendazinha, o cara que trabalha em casa no computador, ele é dono, claro, é dono, não depende de ninguém, não marca o cartão, trabalha 14 horas na casa dele para ganhar um dinheiro no fim do mês. E vende o seu produto para uma grande empresa que vai aproveitar, vai fazer milhões em cima disso. Quer dizer, na verdade, é uma grande ilusão que vai acabar a relação entre patrão e empregado. Vai modificar. Às vezes uma pessoa que era um empregado na Johnson & Johnson vai trabalhar lá dentro como autônomo. Agora ele é dono, ganhando a metade, sem direito nenhum, sem nenhuma lei trabalhista, está lá. Quer dizer, muda a forma de relação concreta, mas a exploração, o nó da exploração continua. Então, agora, a ideologia atual quer mostrar que não vai ter mais nem patrão nem empregado. É uma grande ilusão, mas precisaria bastante tempo para conversar. Há uma pergunta interessante, dizer se as lutas atuais na França, na Rússia, na América Latina restabelecem a ideia da vigência do Manifesto Comunista. Mas é claro, todas as lutas, mas não é só as lutas grandes, as grandes greves que teve na França de um mês, as lutas na Argentina, na América Latina, a luta do sem terra, qualquer luta pequena dentro do local de trabalho, etc., todas elas mostram a mesma coisa. Por que lutam? Por que uma greve? Por que o sem terra? Por que uma luta para o cara conseguir uma luva para trabalhar? Porque a luta de classe diz, se puder fazer trabalhar aquele trabalhador sem luva é melhor. Se ele corta a mão, joga fora e pega outro. Essa é a luta de classe, essa é a exploração. Então, qualquer lutazinha, e nós sempre presenciamos e fazemos, qualquer luta, todas elas nos mostram por que estamos lutando. Que tem alguém que não sente nada de graça. O capital não sente nada de graça. Se puder,
te acaba, Fernando Henrique já falou e vai acabar com o 13º, não? Essa aqui acho que serve como fecho de ouro das perguntas. Pela visão do senhor, qual seria a saída, senhor Vitor, falou para mim, qual seria a saída para a amenização dos problemas ou conflitos sociais existentes hoje? Não tem nenhuma saída de amenização. O capital, os patrões, a burguesia, eles quiseram amenizar os conflitos até a União Soviética cair. Foi a filosofia da chamada do estado de bem-estar social, a teoria da social-democracia. Ou seja, era uma forma de contornar os problemas para evitar uma explosão. Naquele momento tinha a ideia de explosão, o perigo de se criasse realmente um novo sistema socialista mundial. Então, durante 10, 20, 30 anos, completamente após a Segunda Guerra, o capitalismo mundial se deu muitíssima coisa aos trabalhadores. Se deu salários muito maiores, direitos, férias. Na Suécia, quando você tivesse um filho, teria 2 anos de licença maternidade, 2, que não era só você. Era você, tinha 2 anos, um casal, um par, que podia usar. 6 meses você, 6 meses o marido, o pai, 6 meses a mãe, 6 meses o pai. Olha que beleza, que princípio muito bonito. E agora, 4 meses, acabou a festa. Quer dizer, então, veja só, não tem nada de amenizar a situação. O neoliberalismo, o professor começou a falar aqui no começo, se puder, tirará todos os direitos da classe trabalhadora. Não quer conversa, não quer conciliação, não quer amenizar nada. Tá? Destruição. O que interessa ao sistema? De Fernando Henrique a último deputadinho que vota com ele, os 16 mil trabalhadores de Volta Redonda, nada. Se possível, se eles puderem morrer quanto antes, melhor para o sistema. Esse é o ideal do neoliberalismo. O que interessa o neoliberalismo à África? Nada. Se a África sumir do mapa, contanto que sobra elefante, girafa, rinoceronte e gorilas, ótimo, para fazer um safari lá. Sem gente, melhor ainda. É isso que está se fazendo na África. Não interessa absolutamente nada. Não tem conciliação a propor. Por isso a solução é o quê? Vamos pegar em arma. Que arma? Quem vai pegar arma? Contra quem? Calma. Vamos ler o manifesto. Primeiro passo. Ler, pensar, conversar. Não repetir que nem uma bíblia babaca assim. Manifesto faraó, manifesto faraó, manifesto. Calma. Pensar, raciocinar, analisar, aplicar aos dias de hoje, se juntar com todo mundo que está fazendo, nos partidos de esquerda que já tem, cada um no seu, tem 2, 3, 4, aí um maior, outro menor, outro mais sectário, outro mais lero-lero, outro mais vaselina, outro mais caretão, tem vários, tudo bem, cada um fica com o seu, estamos na esquerda, estamos bem, vamos conversar, vamos dialogar, vamos entender e pensar como é que vamos responder à globalização, como é que vamos responder ao neoliberalismo agora, dentro das diversidades que tem nos vários partidos, agrupamento de esquerda, etc. E manter a perspectiva de uma nova sociedade. A sociedade que está aí é o Ruanda-Burundi. A solução para nós é o que está acontecendo na África, vai desaparecer do mapa. Não existe uma África. Veja o Nosso Jornal amanhã, desafio qualquer um a ver se a África existe amanhã, não sei, alguma chacina, alguma 3 mil, 7 mil mortos aqui, 4 mil mortos lá, nada, não existe. Não interessa para o capitalismo, não é mercado. Não é mercado. Como não são mais mercado, os 14 mil de Volta Redonda. Como não são mercado, os 240, 400 que foram mandados embora da GM aqui em São José dos Campos. Não são mais, estão fora do mercado. Com a nova palavrinha inventada, são excluídos. Se morrer é o ideal. Esse é o ideal. Então, qual é a perspectiva? Lutar para daqui 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 anos ter uma sociedade socialista e segurar as pontas, senão vamos fazer de novo um monte de erro, que vamos fazer bastante erro, mas tem que fazer um pouco menos do que nesse primeiro século da história do socialismo, senão, se repetimos tudo igual, é uma desgraceira. Temos que fazer erro, não dá para fazer assim, mas só tanto assim de erro, mas não tanto assim. E no outro século, vamos fazer assim, e daqui 500 anos vamos pedir perdão, que nem o Papa pede hoje das bruxas que ele matou. Democraticamente, eu estou aqui dizendo para os professores assim, que eles estão despedindo de você, dando boa noite, né?
porque a gente não vai mais cansá-los e essa foi a falação final dos dois palestrantes, certo? Estamos combinados, para não cansá-los mais. E a gente está encerrando aqui com um aviso a vocês de que o Manifesto Comunista está à venda no Sindicato de Servidores Municipais, que é na rua Antônio Afonso, 150, sala 13. Né? Gostaria, em 1 minuto, de dar um depoimento pessoal a vocês. Dizer que vi nascer esse sindicato e o orgulho que tenho de vê-lo completar 10 anos. Né? Orgulho pessoal de estar comemorando 10 anos. Me parece que aqui cumprimos aquilo proposto aqui nessa mesa, que a única certeza que temos é a certeza da nossa disposição de luta. Né? Lutar, lutar e lutar. E nesse momento, eu passo a palavra ao Décio, direção do sindicato, para que encerre essa noite que é, sem dúvida nenhuma, um marco do movimento sindical de Jacareí. É isso. Boa noite a todos e obrigado. Em nome da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do SAI, eu gostaria de dizer para vocês que nós nos sentimos, apesar de toda a dificuldade para se fazer política sindical numa cidade conservadora como Jacareí, que historicamente sempre foi administrada por políticos e prefeitos que praticam aquela política mais retrógrada possível, né? Prefeitos que insistem em tratar os funcionários públicos não como trabalhadores, mas como servidores, como se fossem todos nós propriedades deles. A gente, apesar de toda essa dificuldade, do desgaste pessoal, profissional, dos problemas que a gente tem, acaba até levando para casa, né, prejudicando muitas vezes o relacionamento familiar, haja vista a exigência que o movimento sindical nos exige, a gente está muito gratificado de estar completando 10 anos. Primeiro porque hoje a gente percebe claramente que o trabalhador do SAI não é mais aquele trabalhador de 10 anos atrás, né, que não falava em política, que achava que chamar para uma assembleia, discutir a sua própria situação, era uma coisa arriscada. O trabalhador do SAI hoje vai para a rua para denunciar os demandos dessa e das administrações anteriores, né, os absurdos, né? Agora recentemente promovemos vários atos contra o cabide de emprego que se transformou essa administração, tanto na prefeitura como na própria autarquia, no SAI. Enfrentamos no ano retrasado o processo, a tentativa de privatização, né, que foi bancada inclusive por grupos estrangeiros. A gente conseguiu aí, junto com outros segmentos da sociedade, coordenar toda essa luta e fazer com que o SAI hoje continuasse patrimônio do povo de Jacareí. E o mais importante é que aquela própria proposta de política sindical que nós tínhamos há 10 anos atrás, nós continuamos com ela, não houve um desvio de rota. Né? Uma proposta sindical que, como bem colocou o companheiro Zé Antônio na abertura desse evento, ultrapassa os limites do SAI. É uma proposta sindical que busca o diálogo com a classe trabalhadora de uma forma geral nessa cidade. Né? Nós sempre nos preocupamos não só com os problemas da categoria, mas com os problemas que afligem todos os trabalhadores dessa cidade. E esse evento é a prova disso. Né? É uma preocupação que a gente teve de, embora a gente represente uma categoria dos trabalhadores do saneamento da cidade, a gente está aqui, né, terminando um encontro que foi aberto para toda a sociedade de Jacareí. Né? Tem aqui representantes de várias entidades. Então eu acho, né, que isso é muito gratificante para nós e que, como entidade civil, nós estamos cumprindo muito bem o nosso papel no sentido de investir na formação dos nossos trabalhadores, propiciando para o povo de Jacareí uma discussão ideológica de alto nível, como foi essa promovida por nós, e estamos cumprindo o nosso papel para que possamos, né, caminhar, que é uma luta longa, talvez a gente não tenha tempo
de nessa existência presenciar, mas eu tenho certeza que pelo menos a gente vai estar dando continuidade, né, numa luta que busca uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade socialista. Muito obrigado.